Muito bem, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje estamos começando o último ramo aí da mecânica, estudo do movimento dos corpos, entrando especificamente na parte da estática, ok? Pessoal do primeiro ano, eu sou a apostila 4, estática é o tópico da vez. Bom, fiquem bem atentos, pessoal, que na aula de hoje a gente vai dar todas as ferramentas para a gente resolver qualquer tipo de exercício deste grande grupo aí da mecânica. Bom, aperte os cintos, faça suas anotações, preste bastante atenção e vamos juntos nessa nova empreitada aí. Bom, para a gente se situar, pessoal, como eu disse, né, a estática é o terceiro ramo da mecânica. A gente começou o ano falando sobre cinemática, falamos bastante sobre a dinâmica no mês passado, e agora falamos de estática, né? O próprio nome, pessoal, ajuda a gente a lembrar sobre o que a estática fala, o que a estática estuda, né? É o estudo do equilíbrio dos corpos. E é um equilíbrio diferente, né? É um chamado equilíbrio estático. Os corpos realmente vão estar paradões, quietinhos, tá? Parece que é meio estranho estudar os corpos em repouso dentro da mecânica, que é o chamado estudo do movimento dos corpos, né? Mas para a gente entender o movimento, a gente tem que entender os corpos em repouso, os corpos em equilíbrio. No bimestre passado, quando a gente viu leis de Newton, a gente estudou um outro tipo de equilíbrio, que era o chamado equilíbrio dinâmico. Os corpos estavam em movimento, só que eles estavam sem ter força resultante atuando sobre eles, né? Os corpos estavam se movendo por inércia, né? Primeira lei de Newton. Só que agora a gente já viu o equilíbrio estático, realmente todo mundo paradinho, tá? E já dando spoiler aí, foi o que eu comentei. Diferença entre o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, ok? Equilíbrio dinâmico. O corpo se move, porém não atua uma força resultante sobre ele. As forças se anulam pelo enunciado da primeira lei, tá? E é importante, pessoal, a gente entender algumas coisas, né, sobre os tipos de corpos que a gente vai estudar aqui nesse módulo. Nós já estudamos, pessoal, vários exercícios com pontos materiais, né? O que são pontos materiais? São corpos cujas dimensões são desprezadas, não fazem diferença no meu exercício. Quando a gente estudou a cinemática, velocidade média, move e tal, a gente resolveu exercícios desse tipo aqui que estão na figura 2, né? O ônibus, o caminhão, está indo lá de São Paulo até o Rio de Janeiro, não sei o que lá. Aí nesse trajeto inteiro tem lá o nosso caminhãozinho aqui, a nossa jamanta, né, no meio do caminho. Perceba que em relação a todo o trajeto, em relação ao meu sistema completo, o tamanho desse corpo, ele é totalmente desprezado, desprezível, não faz diferença. Ele é um ponto material. Mas perceba que o mesmo caminhão, o mesmo corpo, se eu considerar ele numa outra situação, ele pode ser considerado um corpo extenso, né? Porque daí o tamanho dele, as dimensões dele podem fazer diferença no meu exercício. E agora, pessoal, de forma bastante específica aqui na estática, a gente vai estudar corpos extensos, tá? Ponto material ficou para trás. Você percebe que quando a gente falava lá de força, de energia, a gente poderia medir a massa, mas a gente não falava do tamanho do corpo, né, do comprimento, da largura. Agora essas medidas farão diferença, tá bom? Corpos extensos, objeto de estudo aqui na estática, tá bom? Então, falando sobre os corpos extensos, como a gente já comentou, dimensões consideráveis. E aqui, pessoal, entenda que tem alguns corpos na estática aqui do ensino médio que sempre aparecem, São esses três aqui, tá? Alavancas aparecem muito em exercícios, tá? As escadas, a gente vai entender por que é a escada, né? O equilíbrio ali da escada, inclinada mais, inclinada menos, apoiada ali na parede, né? E gangorras. São exemplos clássicos de exercícios de corpos extensos que a estática cobra. Eu não estou dizendo que são apenas esses corpos, né, pessoal? Eu estou dizendo que esses aparecem bastante, tá bom? Perceba aqui, ó, uma outra forma da gente entender a diferença entre ponto material e corpo extenso. O ponto material, a dimensão dele é desprezível, não considera-se. Então, na hora que eu estou aplicando a força, é como se eu estivesse aplicando as forças num único ponto, entende? Agora, o corpo extenso é uma barra, é uma alavanca, é uma ponte,
esses caras agora, aonde eu aplico a força, a localização da aplicação da força faz diferença na hora da minha conta, tá? Essa é a sacada. Quando a gente estuda corpos extensos, pessoal, existem algumas opções de movimento. Existem algumas opções dos corpos se movimentarem. Antes de você ver a resposta, eu gostaria que você pensasse. Quantas opções de movimento um corpo pode ter? A resposta é 3. Os corpos possuem 3 opções de movimento. Quais são, professor? Um corpo pode se mover de forma translacional. O corpo se move no espaço. Ele vai daqui, vai para cá, vai para cá. É um movimento que a gente está acostumado, vamos dizer assim, né? Ele está se movendo de localidade. Que nem o movimento de translação da Terra, né? Ela está girando lá no sentido de mudar a sua localização. Aqui é a mesma coisa. Você está movendo um corpo daqui para lá. Isso é movimento translacional. Só que nos corpos extensos, pessoal, nos pontos materiais, a gente só pode ter o movimento de translação. No sentido de pegar o corpinho, colocar ele aqui e colocar para lá, né? Agora, os corpos extensos, eles podem ter um sentido de um movimento rotacional, né? Você gira a barra, você gira uma alavanca, você gira uma gangorra para lá e para cá. Percebe? O ponto material isso não faz sentido, porque ele é um único ponto, ele não tem dimensão. Agora, os corpos que têm dimensão têm essa opção de fazer um movimento rotacional. E esse movimento vai fazer parte muito próxima do nosso estudo aqui da estática. Tá? Alguns corpos, pessoal, têm a opção de ter um movimento vibracional. Eles vibram no próprio eixo. Né? Quando você tiver algum tempinho lá em química, lá com a Amandinha, você vai ver que algumas moléculas, pessoal, têm esse movimento, né, vibracional, e isso faz diferença em alguns tipos de ligações, em alguns tipos de sistemas químicos, tá? Mas para nós aqui, a gente vai focar muito mais nesses 2 primeiros, tá bom? Movimento translacional e movimento rotacional. Mas eu estou colocando vibracional para você entender que ele existe, tá bom? Além disso, pessoal, a gente precisa diferenciar alguns caras aqui da nossa vida. São expressões muito parecidas, mas que trazem um fundamento físico bastante diferente. Tomem cuidado com isso aqui, bom? Tem um ponto, pessoal, no corpo que a gente chama de centro de massa. Ele é também conhecido como centro de gravidade. Esses são sinônimos. Só que existe também um outro ponto, que pode ser igual, pode ser diferente, né? A gente vai bater um papo sobre isso, que é o chamado centro geométrico, tá bom? Pessoal, de cara, eu gostaria que você entendesse que esses pontos, eles são diferentes. Eles são diferentes, tá? Apenas em condições muito específicas, de corpos muito específicos, a gente vai entender quais são esses, que esses 2 pontos são iguais, tá? O centro geométrico, pessoal, vou escrever aqui para você guardar. O centro geométrico, tá? Entenda esse cara como sendo o meio, como sendo a metade do corpo, o centro físico, o centro geográfico do corpo, entende? Então, você tem um corpinho aqui assim, qualquer que seja ele. Se você traçar algumas diagonais ali e tal, você descobre que o centro geométrico dele, por exemplo, está aqui. É a metade do corpo, bem no centro, bem no meio, isso é centro geométrico, tá bom? Centro de massa, pessoal, centro de gravidade, não é necessariamente igual ao centro geométrico, tá? O centro de massa, pessoal, tem uma forma de calcular, isso a gente não vai bater muito nessa tecla aqui, mas o centro de massa, o centro de gravidade, ele depende de algumas coisas, né? De formas a simplificar a nossa vida, o centro de massa é aquele ponto onde você considera a distribuição de massa do corpo. Porque não são todos os corpos, pessoal, que têm uma distribuição de massa que a gente chama de homogênea. No próximo slide eu vou dar alguns exemplos, mas entenda. O que é um corpo de distribuição de massa homogênea? Que ele tenha o mesmo tanto de massa, o mesmo tanto de matéria, durante toda a dimensão dele. Então você pega, por exemplo, uma barra de ferro, que não tem ponta, que não tem nada de diferente, que ela é toda retinha, assim, bonitinha. Esse é um corpo homogêneo, que a massa está distribuída igualmente no corpo.
Você pega uma apostila, se você desconsiderar, por exemplo, a parte ali do espiral da brochura, ela é um corpo também homogêneo, né? A distribuição, a massa está distribuída de forma igualitária durante todo o corpo. Agora, se você pegar, por exemplo, o corpo humano, pessoal, às vezes a gente aproxima, mas na prática é muito difícil, né? Que todo o nosso corpo tem uma distribuição igualitária de massa. A gente sabe que isso não acontece. Então, ele não é mais um corpo homogêneo, nesse sentido, tá? Então, o centro de massa, ele considera a distribuição de massa em relação ali às posições do corpo, mas também considera a aplicação da força resultante, tá? Entenda, pessoal, que a força resultante de qualquer corpo, ponto material, corpo extenso, homogêneo ou não homogêneo, a força resultante é sempre aplicada no centro de massa, no centro de gravidade do corpo. E uma força especial, muito especial, que a gente já trabalhou com ela, e vai permanecer trabalhando aqui nesse módulo, que é a força peso, tá? A força peso, pessoal, ela é sempre aplicada no centro de massa do corpo. Então, entenda, esse corpo que eu desenhei aqui, ele pode ter um pedaço mais gordinho, um pedaço mais magrinho. E a gente vai ver isso no próximo slide. Então, o centro geométrico pode ser aquele ponto amarelo ali, mas o centro de massa pode estar aqui. Entendeu? Aí vai ser nesse ponto aqui que vai estar sendo aplicada a força-peso, a força da gravidade. Força-peso é sempre aplicada no centro de massa, no centro de gravidade. Agora, quando os corpos são homogêneos, quando eles têm a distribuição de massa igual durante toda a extensão, aí eu digo para você, eu vou escrever aqui, ó. Em corpos homogêneos, o que é corpo homogêneo, professor? Que tem a massa distribuída de forma igual durante todo o corpo, tá? Isso é corpo homogêneo. Nos corpos homogêneos, o centro de massa, CM, fica junto do centro geométrico, da metade, do meio do corpo. É apenas nesses corpos que o peso é aplicado ali na metade, tá? Vamos diferenciar, vamos dar alguns exemplos aqui na prática para você entender o que eu estou falando. Ó. Deixa eu apagar aqui o rabisco que eu fiz aqui no meio, para você enxergar melhor esta imagem aqui. Ó. Perceba, pessoal, um martelo. Um martelo, ele é um corpo homogêneo ou ele é um corpo não homogêneo de massa? Ele é não homogêneo, né, pessoal? Porque perceba que a ponta aqui dele, né, já é feita de um material diferente, tem um formato diferente, ela é mais pesada, a gente sabe disso, né? A parte que você vai dar a cacetada ali no prego, né? Então não é um corpo homogêneo. Então o centro de massa desse corpo não está na metade dele, não está no centro geométrico. É este ponto aqui, ó, que ele forma essa parábola, né, do lançamento que ele faz aqui. Esse ponto é o centro de massa. É o centro de massa, pessoal, que exerce uma trajetória parabólica perfeita. Agora, se você considera um outro ponto desse martelo aqui, da forma que ele vai girando ali totalmente, né, diferente ali a trajetória, não vai formar uma parábola, porque ele não é um corpo homogêneo, tá? Então perceba, o centro de massa está deslocado, está bem perto aqui da ponta da cabeça do martelo, e aí esse cara aqui faz aqui, se você ligar a trajetória, ele executa a parábola perfeita, tá? Vamos dar outros exemplos aqui, ó. Centro de massa versus centro geométrico. Vamos pegar um pino de boliche, tá vendo? Perceba, pessoal, de cara que tem uma região do corpo de boliche que é mais gordinha, que tem mais massa em relação à outra. Por isso que o centro geométrico não é igual ao centro de massa desse corpo, né? Vamos fazer um esqueminha de cores aqui, ó. Centro de massa, vamos colocar, o centro geométrico é o ponto azulzinho, é a metade. Vai estar mais ou menos aqui assim, ok? Sempre a metade do corpo. Mas o centro de massa, vou colocar em verdinho, é onde está concentrada a maior massa do corpo. E nesse caso vai estar um pouquinho aqui deslocado para baixo. Eu estou chutando mais ou menos, mas é para você entender como está diferente. Tá bom? Olha um violão, pessoal. O violão também não é um corpo homogêneo. A distribuição de massa dele não é homogênea. O centro de massa vai estar mais ou menos para cá, assim, né? Onde tem a maior concentração de massa. Agora o centro geométrico está na metade, que é mais ou menos aqui, assim. Percebeu? Novamente, não é um corpo homogêneo. E você pode pensar em outros aí, né?
Você pega uma colher, por exemplo, não é um corpo homogêneo, né? Uma cadeira não é um corpo homogêneo e por aí vai, né? O nosso corpo, pessoal, ele não é um corpo homogêneo, né? Quem é mais gordinho, mais magrinho ali, a gente pode ter um deslocamento do centro de gravidade. Mas na maioria das pessoas, pessoal, o centro de gravidade do ser humano fica próximo ali ao nosso umbigo. É perto do centro geométrico, mas não é necessariamente igual, tá bom? Agora, o que é um corpo homogêneo? Isso aqui, por exemplo, uma barra, né? Uma alavanca, uma gangorra, uma escada. Esses caras que a gente até comentou lá no outro slide vão ser exemplos de corpos homogêneos que a gente vai brincar bastante aí nesse módulo, tá bom? Beleza? Pessoal, vamos comentar sobre alguns detalhes aqui específicos da parte de estática. Tem um ponto, já estou adiantando para você o que é. Tem um ponto muito especial, muito importante, que ele é chamado de polo. Polo. Ou também, alguns autores, alguns livros, chamam esse cara de fulcro. Polo e fulcro é a mesma coisa. O que esse ponto representa, pessoal? O polo e o fulcro, eles são os pontos de apoio do meu corpo. Ou os pontos através dos quais o corpo vai girar. É o ponto de giro, é o ponto de apoio do corpo. Então, quando você tem lá a gangorra, né? Qual que é o polo? Qual que é o fulcro? É onde a gangorra está apoiada ali no meio, que é através dela que ela vai girando para um lado ou para o outro. Entende? Esse é o polo, esse é o fulcro. Para fins de exercício, pessoal, a gente vai precisar muito desse cara, tá? A gente tem duas opções. Ou ele é um ponto que já veio definido no nosso exercício, porque às vezes o corpo só está apoiado, o corpo extenso, só vai estar apoiado em um ponto. Aí esse ponto é o polo, esse ponto é o fulcro, não tem opção. Mas às vezes, pessoal, você vai ter que escolher o ponto. Às vezes você vai ter que escolher o polo ou o fulcro. Pegue, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, dessa barra que eu coloquei. Essa barra está apoiada em dois pontos, tá vendo? Ponto A e ponto B. Aí você fala, professor, qual que é o polo, qual que é o fulcro? Você escolhe. O poder está nas suas mãos. Porém, lembre-se que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? O resultado final do exercício vai ser o mesmo. Se você escolher, para fazer as continhas que a gente já vai explicar, o ponto A ou o ponto B. Às vezes um vai ser mais fácil, mas quase nunca faz diferença, tá? O importante é você escolher um cara, um polo ou um fulcro, e através dele você realizar as contas consequentes, tá? Então, ou é um só que já está escolhido, ou você escolhe, tá? Por exemplo, aqui, ó. O carinha quer equilibrar isso aqui como se fosse uma balança, né? Olha o fulcro aqui, ó. O fulcro é o único ponto de apoio, já está definido. Você tem ali uma massa e o cara vai fazer uma força ali para baixo para conseguir equilibrar, por exemplo. São situações como essa que a gente vai brincar, tá bom? Existe, pessoal, na sua apostila, eu não vou entrar tanto no mérito, que não é um dos assuntos assim que mais aparece, vestibular e tal, mas só para você saber. Quando a gente fala de alavanca, né? O que é uma alavanca, pessoal? É um negócio que é usado, por exemplo, né, para levantar uma grande quantidade de massa fazendo uma força pequena, né? É basicamente isso. Você usa ali a distância até o polo, até o fulcro, escolhe o ponto de apoio apropriado para você fazer uma alavanca. É como se fosse uma gangorra, né? Só que com o objetivo de você elevar uma grande massa ali, um carro que atolou, tal, você faz uma alavanca, o carro desatola. Dependendo, pessoal, do ponto, da posição, do ponto de apoio, né, em relação ao corpo, em relação ao ponto de aplicação da força, a gente pode ter três tipos de alavanca. Eu só vou mencionar, a gente não vai entrar no mérito, no detalhe de, nossa, preciso saber o nome interfixa, interresistente e tal. É só para você saber que existe, tá? Quando o ponto de apoio, pessoal, quando o polo, quando o fulcro, ele está no meio do ponto que você aplica a força e da massa do corpinho que você quer desatolar, é essa primeira alavanca aqui. A gente chama ela de interfixa. O apoio está no meio, o polo está no meio, tá bom? Agora, pessoal, quando a massa que você quer levantar, ela que está no meio da força que você aplica aí o apoio, aí essa alavanca é chamada de interresistente. Agora, se é a força que você aplica que está no meio
do apoio e da massa, aí essa alavanca chama de interpotente, tá? Na sua apostila, pessoal, eu vou até falar qual é a página para você ver com mais detalhes isso. Na sua apostila ele menciona exemplos práticos aí de situações, né, que tem essas alavancas, tá? Deixa eu encontrar aqui, ó. Cadê? Eita, nós. Tinha visto. Vamos encontrar aqui. Peraí. Aqui, ó. A partir da página 44, pessoal, tá? A partir da página 44 você vê exemplos das alavancas de dispositivos práticos aí, que são a alavanca interresistente, interpotente e interfixa, tá? É mais para título de curiosidade hoje aqui para nós, mas é para você saber que existe. Teve um cara, pessoal, muito famoso aí no ramo da ciência, da física, que foi o Arquimedes, né, um grego aí, ficou famoso aí com algumas situações práticas. E teve uma frase do Arquimedes que ficou muito famosa. Ele falou mais ou menos assim, ó: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Bonito, né, pessoal? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Eu acho o mais interessante dessa frase do Arquimedes não é que ele fala que ele vai mover o mundo. Ele faz questão de colocar o ponto de apoio, né? Porque, pessoal, você tem uma alavanca e você não escolhe apropriadamente a localização do seu ponto de apoio, velho, esquece, tá? Você não vai conseguir movimentar nada com essa alavanca. A gente precisa escolher sabiamente a localização do polo do fulcro para aproveitar bem a força dessa alavanquinha, tá bom? Beleza? Agora, pessoal, vamos falar de continhas, vamos calcular algumas coisas que vão ser fundamentais na análise aí da nossa estática, tá bom? Nova grandeza física para a gente calcular é o famoso torque. Torque. Alguns autores, alguns livros, e é o caso da nossa apostila, dão um outro nome, pessoal, e é sinônimo, tá bom? Não esquenta a cabeça. É o chamado momento. A gente vai falar mais de momento do que de torque, tá? Mas entenda que são sinônimos para nós aqui na prática, não há diferença. Torque e momento. O que são esses caras, pessoal? O torque, o momento, ele mede a força que eu estou aplicando, dependendo também da distância que eu estou do polo. Tá? A distância que eu estou do polo, a distância que eu estou do fulcro, a distância que eu estou lá do ponto de apoio, do ponto de giro, vai fazer muita diferença na hora de eu calcular o momento. O fato é, pessoal, que esta força que eu estou aplicando, ela vai causar um efeito diferente daqueles que a gente estava acostumado a brincar nas leis de Newton. Agora, pessoal, essa força para a gente calcular o momento, ela vai causar giro. Tipo assim, ó. Olha um gifzinho aqui para você, ó. Estou aplicando uma força aqui na minha chavinha, né? Vai apertar, vai soltar aqui o parafuso, né? A porquinha. Então, na hora que você aplica para lá ou para cá, você vai causar um giro. Este giro está associado à medida de um torque, de um momento. Força que eu aplico com uma certa distância do polo e essa força causa giro, causa um movimento rotacional que a gente tinha conversado ali no outro slide. Tá bom? Beleza? Como que a gente calcula esse momento, pessoal? Facinho, facinho. É só você multiplicar a força, F, pela distância que essa força está até o polo. Vamos tomar cuidado com só algumas coisinhas aqui. Primeiro que eu posso ter um momento de uma força positivo e o momento também pode ser negativo. Vamos entender quais são essas situações. E vamos tomar cuidado com essa distância aqui, que a gente já vai dar um nome aqui para ela. Mas por hora entenda. Momento de uma força. A gente sempre calcula o momento da força, tá bom? O momento que a força tem, pode ser positivo ou negativo, a multiplicação do valor dessa força que eu estou aplicando, vezes uma distância que a gente chama de braço. Esse B aqui a gente chama de braço. É o braço da força. É a distância dela até o ponto de giro. Então vamos colocar aqui, ó. F, a força aplicada em newtons. B, como eu disse para você, é o braço da força, como é uma distância dada em metros. Tome muito cuidado com o que vai aparecer agora aqui descrito no slide. Este braço, pessoal, não é certo dizer que é a distância da força até o polo. Não é certo dizer isso.
braço da força é a distância do polo, né, do ponto de giro, que está aqui no caso, até a linha de aplicação da força. Professor, eu não entendi esse esquema da linha. Eu vou te explicar no próximo slide, nos próximos slides. Por enquanto, eu vou pedir só para você guardar essa ideia, porque isso vai fazer muita diferença, pessoal. É a distância do polo até a linha de aplicação da força. Toma cuidado com isso. Por enquanto, deixa em stand-by. E M é o momento da força, que é só você multiplicar as unidades, né? Força em Newton, distância em metro, fica Newton vezes metro. E não tem nenhuma unidade diferente, tá bom? É só você multiplicar as duas. Agora, pessoal, por que tem esse sinal de mais ou menos aqui na frente? Porque dependendo de onde eu aplico a força, eu posso causar no corpo um giro no sentido horário ou no sentido anti-horário. Você concorda comigo? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou desenhar uma barra. Essa barra tomou uma cacetada aqui embaixo. Você está vendo que ela está um pouco amassada, né? E eu vou escolher, pessoal, esta pontinha aqui, ó, como sendo o meu polo, como sendo o meu ponto de giro. Então, pensa que tem um parafuso aqui, um preguinho segurando essa barra, e dependendo para onde eu dou um peteleco, essa barra vai girar no sentido horário ou anti-horário. Você concorda comigo? É razoável isso para você? Então, vamos desenhar aqui, ó. Vamos supor que eu aplique uma força aqui assim, ó. Chamar de F1, tá bom? Força F1. Bonitão, pensa comigo. Esta força F1 vai causar um giro no sentido horário ou no anti-horário dessa barra? No anti-horário, né, pessoal? Perceba que é o lado direito da barra que está fixo. Se eu der um peteleco para baixo, essa barra vai girar no sentido anti-horário. Concorda comigo? Então, o momento desta força F1 vai ser um momento positivo, porque ela está causando um giro no sentido anti-horário. Olha aqui, ó. Giro no sentido anti-horário, o momento dessa força é positivo. É o contrário, tá bom? Anti-horário positivo e horário negativo. Então, olha aqui, ó. Se eu faço agora, se eu aplico uma força desse jeitinho aqui, ó, força F2. Essa força sozinha causa um giro no sentido horário, né? O polo está aqui, está prendendo a barra aqui do lado direito, dou um peteleco para cima, a barra gira no sentido horário. Então, o momento dessa força vai ser negativo. Momentos de forças que causam giros no sentido anti-horário, estes momentos são negativos. Agora, vamos entender esse negócio que eu falei aqui, ó, que é a distância do polo até a linha de aplicação da força. Gente, eu já vi muita gente fazendo caquinha com isso aqui. Eu tenho outros exemplos nos próximos slides, mas eu vou começar tratando sobre isso aqui agora. Qual é, pessoal, o braço da força F1? Qual é o braço da força F1? É a distância da força do polo até a linha de aplicação da força F1. Tá vendo? Ó, essa aqui é a linha que eu desenhei. Qual é a distância, pessoal? Distância a gente sempre mede como a menor distância, né? É aquela que forma 90 graus, etc. e tal, né? Então, nesse caso, ó, o braço dessa força F1 está aqui, ó. É essa distância horizontal entre o polo e a linha de aplicação da força. Braço da força, ó. No caso da força vermelha, da força F2, a ideia vai ser a mesma, né? Ó, a linha de aplicação da força está aqui e você pega sempre a menor distância, né? Essa distância aqui, ó. Forma 90 graus, tá vendo aqui, ó? Distância sempre tem que formar 90 graus, tá bom, pessoal? Esse aqui é o braço da força F2, vou chamar de B2. Agora, vamos supor que eu aplique esta força aqui, ó. Esta força roxinha, F3, tá bom? Pessoal, quanto vale o braço desta força F3? Aí você fala para mim, professor, é essa distância aqui inteira, ó. Distância da força até o polo, braço 3. Tá certo isso, pessoal? Lamento informar, mas não está. Tá errado. Por quê? Porque braço não é a distância do polo até a força. Braço é a distância do polo até a linha de aplicação da força.
Professor, qual é a diferença? Eu vou te mostrar. Olha aqui, ó. A força continua para cá, tá vendo? Ó? Essa aqui é a linha de aplicação da força, ó. Percebeu? Olha aqui. Pessoal, por onde a linha de aplicação dessa força está passando? Está passando exatamente por cima do polo, por cima do ponto de giro. Qual é a distância entre dois caras que passam um por cima do outro? É zero. Concorda comigo? A linha de aplicação dessa força está passando por cima do polo, está passando por cima do fulcro, está passando por cima do ponto de apoio do ponto de giro, pessoal. Então, o braço dessa força F3, o braço 3, ele vale zero. O que isso quer dizer, pessoal? Que esta força, ela não causa giro. Se você aplica, pega um cabo de vassoura, uma régua, o que você quiser, aplica uma força perfeitamente assim na horizontal, não na vertical para cima ou para baixo. Se você empurrar, né, a barra nessa direção, você só vai causar um movimento de translação. Você move o corpo para lá ou para cá. Agora, para girar, esta força ela não causa giro. O momento dela vale zero. Por quê? Porque o braço vale zero. Porque a linha de aplicação da força passa por cima do polo. Galera, toma muito cuidado com isso, tá? Por essa definição de braço, será a distância do polo até a linha de aplicação da força, e não necessariamente até a força. Isso faz muita diferença, tá bom? Vamos pegar, pessoal, um exemplo clássico que sempre aparece, que é a relação da porta, né? Janela também serve, mas vamos falar de porta. Por que, pessoal, é mais fácil a gente abrir uma porta pela maçaneta do que pela dobradiça, né? Maçaneta, pessoal, é onde a gente coloca ali depois ali a chave, né? Aquele negocinho que você pode girar, apertar para lá, apertar para cá, que fica na ponta da porta. Isso é maçaneta, para quem não sabe, né? Dobradiça, pessoal, é onde a porta está presa no batente, né? Então, olha aqui, ó. Esses carinhas aqui, ó, são as dobradiças. E a maçaneta fica aqui. Por que é mais fácil abrir a porta pela maçaneta do que pela dobradiça? Por causa do torque, por causa do momento. Vamos entender? Qual é, pessoal, o polo, o fulcro, o ponto de giro dessa porta? Você concorda comigo que ela está presa lá nas dobradiças? Então vão ser nesses pontos aqui que vão ser os polos. Porque é a partir dela, a partir daqui, que a porta gira. Concorda comigo? Esse aqui é o ponto de giro. Então, o braço, pessoal, vai ser a distância da força, da linha de aplicação da força, né? Até a dobradiça. A dobradiça está funcionando como polo, né? Então, quando você aplica uma força na maçaneta, o braço fica grande. O braço dessa força é alto. É uma distância grande. Então, quando você escreve lá, momento é igual. Vai ter o mais ou menos, né? Mas não precisa colocar nesse caso. Força vezes braço. Tá vendo? Tá aqui. Se o braço dessa força é grande, a distância da aplicação da força até o polo é uma distância grande, para compensar, você pode aplicar uma força pequena. Percebe? Esses caras são inversamente proporcionais, porque eles estão do mesmo lado da equação e estão multiplicando. Então, se você aumenta a distância, você pode aplicar uma força menor. Só de você encostar na maçaneta, pessoal, faça esse teste na porta da sua casa. Só de você encostar na maçaneta, a porta já causa um giro. Agora, quando você aplica uma força bem perto da maçaneta, bem perto da dobradiça, perdão, bem perto do polo, aí o braço dessa força é pequeno, né? Porque a distância é pequena. Então, se você diminuir o braço, para compensar, você vai ter que aumentar a força. Aí você tem que fazer um empurrão mais forte para conseguir causar giro. Dá para abrir pela dobradiça? Até dá. Mas você tem que aplicar uma força muito maior para compensar o pequeno braço dessa força. A pequena distância dessa força até o ponto de giro. Faça esse teste aí, você vai perceber rapidamente como isso é verdade. Tá bom? O que não pode fazer, pessoal, é aplicar uma força aqui assim, né? Ó, peraí, aqui assim, ó, né? Se você aplicar uma força na lateral da porta, o braço vai ser zero. Essa força não causa giro, né?
Pelo mesmo motivo que a gente viu lá, né? Você leva aqui a linha de aplicação dessa força, ó, vai bater em cima do polo. Aí o braço fica a zero, o momento fica a zero. Aí essa força não causa giro, tá bom? O que eu quero, pessoal, que você tome muito cuidado é com exemplos tipo assim, ó. Pega uma barra, escolhe um ponto P para ser o nosso polo, vou dizer que a barra está presa aqui nessa extremidade, e eu aplico uma força na diagonal, tá? Eu tenho, pessoal, o exercício me deu, por exemplo, essa distância aqui, ó, da força até o polo. A pergunta que eu te faço é, o braço dessa força é essa distância D? Sim ou não? O que você acha? O braço dessa força é a distância D? Sim ou não? Não é, pessoal. Não é. Porque braço é a distância do polo até a linha de aplicação da força. A linha de aplicação da força vem até aqui, ó. A linha continua. E lembra que a gente comentou, pessoal? A distância tem que ser 90 graus. A distância tem que formar 90 graus com o polo. Olha aqui, ó, o ângulo de 90, tá vendo? Ó? Tem que formar 90 graus. Esse cara, como ele está inclinado, não funciona. Tá? Galera, tome muito cuidado com isso. É esse B de bola que eu coloquei aqui que é o real braço da força que você vai utilizar para calcular o momento, para calcular o torque. Tá? Como que a gente vai calcular isso? Vai ter que brincar um pouco com trigonometria. Tá? Porque o cara, às vezes, ele dá para nós esse ângulo, que é o que a força faz com a barra. Aí eu já estou te adiantando aqui, tá bom? Que o braço dessa força, se você brincar um pouco com a trigonometria, você vai chegar nisso. Tá? Que o braço dessa força é aquela distância D vezes o seno do ângulo, tá? Então é muito comum, pessoal, em forças na diagonal acontecer isso aqui. Você pega a força, pega a distância que essa força está até o polo, só que daí vai depender também da inclinação dessa força. Se a força estiver perfeitamente aqui na vertical, o seno vai ser seno de 90, e seno de 90 vale 1. Aí vai ficar só a força vezes a distância. Mas se eu tiver um ângulo de inclinação, para chegar no braço, que é o que eu preciso, vai ter que aparecer um seno aqui. Então fiquem atentos que alguns exercícios vão ser necessários brincar com a trigonometria aí da bagaça. Tá bom? Vamos treinar, pessoal? Exemplos, né? Mas para a gente, antes de chegar nos exemplos, a gente tem que falar de condições de equilíbrio, né? Para que o corpo, então, fique em repouso, para que o corpo fique em equilíbrio estático. Quais são as condições para que isso aconteça, pessoal? Uma delas você já conhecia, que é o equilíbrio de translação, de movimento de translação. Para que isso aconteça, a força resultante tem que valer zero. Aqui na estática, pessoal, não é que a gente vai mudar essa lei aqui, né? Força resultante vale zero. Ela continua sendo válida, tá bom? O que a gente vai fazer é só mudar o jeito de escrever, mas a ideia continua sendo a mesma. A gente vai somar todas as forças vetorialmente, tá vendo? F vetor, e essa soma tem que valer zero. Esse símbolo, pessoal, essa aqui é uma letra do alfabeto grego, tá? Ela se chama sigma, tá? É o sigma caps lock, é o sigma maiúsculo, tá bom? Para matemática, para física, essa letrinha, pessoal, significa somatório. É uma soma, tá bom? Então você soma todas as forças vetorialmente e essa força tem que dar zero, para que o corpo não se mova, não tenha um movimento translacional. Tudo bem? Essa é a primeira condição de equilíbrio. Só que isso aqui, pessoal, para nós era suficiente no ponto material, né? A gente só fazia a força resultante igual a zero e já tinha ponto material em equilíbrio. Só que agora a gente está vendo o corpo extenso. E o corpo extenso, além de não se movimentar na translação, ele também não pode se movimentar na rotação. Então agora eu tenho uma outra condição de equilíbrio, que é a condição de rotação. E quem mede essa rotação é o torque, é o momento. Então o torque resultante, o torque total nos nossos corpos também tem que ser zero. E a gente escreve matematicamente da mesma forma. Somando todos os momentos, todos os torques, tá vendo? O momento também é um vetor, depende da direção e sentido da força, né? Se você somar vetorialmente esses momentos, esses torques, esta soma também tem que dar zero.
São estas duas condições, pessoal, que a gente vai ter que usar em todo santo exercício de estática para a gente descobrir se os corpos realmente estão em equilíbrio ou não. Tá bom? Somatório F igual a zero, somatório M também valendo zero. Tá bom? Pessoal, recebi essa semana, inclusive foi do meu pai, um vídeo no WhatsApp, que quando ele mandou, eu falei assim, nossa, vai direto para a minha aula de estática. Olha que equilíbrio, que condições de equilíbrio que esse piazinho conseguiu colocar aqui na prática. Dá uma ligada. Que isso, hein? Muito show, né? Olha lá em câmera lenta, ó. O colocar as tigelas na cabeça é um bônus, né? Mas perceba como ele consegue, pessoal, ir anulando as forças e o torque para ele não completar o giro, né? E ele cair ali da tábua que ele colocou em cima daquele cilindro, tá? Isso é condição de estática, isso é condição de equilíbrio. Força resultante é igual a zero e momento, torque resultante também é igual a zero. Legal, né? Quero ver se alguém consegue gravar um desse e me mandar. Vai se arrebentar inteiro, né? Muito bonitinho, né? Olha aqui, pessoal, outras condições de equilíbrio que a gente pode ter, ó. Para que os corpos fiquem em equilíbrio estático, ó, você consegue montar coisas desse tipo, tomando, lógico, medidas muito precisas, né? Com relação à massa, com relação à distância, mas isso aqui é possível, tá bom? Tem gente até, pessoal, que usa essa parte assim de estática como uma questão até de meditação, de você ir equilibrando coisas ali, uma em cima da outra, tal, e atingir o equilíbrio. Tem gente que é muito comum essa arte aqui com pedras. Tá? Se digitar aí no Google aí, você vai encontrar muitas montagens, montagem que eu digo não montagem gráfica, né? Montagem arquitetônica, vamos dizer assim, né? De pedras de diferentes tamanhos e massas tal, e atingem sim o equilíbrio, tá? Força resultante igual a zero, torque momento resultante também vale zero para que isso seja atingido, tá bom? Bonitinho, né? Vamos treinar, pessoal? Trouxe dois exemplinhos muito importantes para você. Eles vão ser a base aí de todos os demais exercícios que a gente vai treinar até as próximas aulas. Fiquem bem atentos, tá bom? Todo mundo concentrado? Vamos lá, só são dois exemplos, a gente já encerra a aula de hoje. Exemplo 1, pessoal. Dois amigos, Azulino e Amarelão, nomes bonitos, né? Decidiram montar uma gangorra e divertir-se. A tábua que eles usaram para a gangorra tem massa desprezível. O próximo exemplo, pessoal, a gente vai colocar massa nessa tábua, tá? Mas por enquanto a tábua tem massa desprezível. Usando as distâncias fornecidas dos amigos até o polo, perceba, pessoal, que o polo já está definido, né? É o único ponto de apoio ali da barra, né? O exercício não menciona, mas a tábua ela é homogênea, né? Ela tem distribuição de massa igualitária, aquela coisa, né? A massa do azulino é 80 quilogramas. Eu quero saber tem que ser a massa do amarelão e qual deve ser a força que o apoio aqui está fazendo na tábua para que ela permaneça em equilíbrio. Vamos usar G igual a 10 e estas distâncias. O azulino está a 2 metros do polo e o amarelão está a 4 metros do polo. Tá bom? Este é o nosso exercício. Pessoal, da mesma forma que a gente fez em outras situações, a gente vai fazer agora. A gente vai fazer uma receitinha, tá bom? Segue essa receitinha que vai dar tudo certo. E o primeiro passo da receitinha, pessoal, é exatamente igual que a gente fazia lá nas leis de Newton, no exercício dos bloquinhos, que é desenhar as forças, tá bom? A gente vai desenhar as forças agora. Pergunto para você, quais são as forças que existem nesse sistema? Força peso de quem, pessoal? O peso da barra não tem, a tábua não tem massa. Nesse caso, o próximo exemplo a gente vai colocar massa. Então, se a tábua não tem massa, ela também não tem força-peso. Quem vai ter força-peso são os cidadãos aí, né? O azulão, não, azulão era azulino, né? O azulino, olha, ó, PA, vertical para baixo,
E o amarelão também tem peso. Como ele chamou aqui extremidade A e extremidade B, eu estou seguindo as letrinhas, tá bom? Peso do azulino vertical para baixo, peso do amarelão vertical para baixo. Tem mais alguma força, pessoal, atuando nesse sistema? Tem, né? Tem a força do apoio, pessoal. Inclusive, é uma das perguntas do exercício. Ó, deixa eu voltar aqui para você. Ó. Determine a força que o apoio faz na tábua. Tá vendo? Ó, este apoio está fazendo uma força na tábua. E para onde está essa força, pessoal? Está vertical para cima. Estou chamando aqui de FC, força de contato. Força de contato, tá bom? Você percebe como o apoio ele colocou de forma aqui triangular, ele só aplica no único ponto. A força está exatamente em cima do polo, tá bom? FC, força de contato. Tem mais alguma força, pessoal? Não tem, né? São essas forças aí que a gente tem que considerar, porque entenda, pessoal, que é a força que está sendo feita ali na barra, né? A barra, a tábua, é o corpo que eu quero que fique em equilíbrio. Então, são as forças nela que me interessam, tá bom? Tudo bem? Belezinha? Desenhadas as forças, pessoal, vamos seguir a nossa receita. Segundo passo da receitinha, pessoal, como o polo já está definido, né? Você não vai precisar escolher. Se você precisar escolher, vai ter que ser o passo 2, tá? Escolher o polo. Mas nesse caso já está claro que é o ponto O que está aqui. Aí, pessoal, você vai usar as condições de equilíbrio, tá? Primeira condição de equilíbrio qual é, pessoal? Equilíbrio de translação. Somatório de todas as forças vale zero. Força resultante vale zero. O que essa equação está querendo dizer para a gente, pessoal? Que a força que aponta para a direita tem que ser igual à força que aponta para a esquerda. Força que aponta para cima tem que ser igual à força que aponta para baixo. Este é o significado, tá bom? Então perceba, para a direita e para a esquerda eu não tenho ninguém, mas para cima e para baixo eu tenho. Quem está para cima, pessoal? Força de contato, FC. Quem está para baixo? Peso do azulino e o peso do amarelão, PA e PB. Então por isso que quem está para cima é FC, tem que ser igual a quem está para baixo, PA mais PB. Então esta aqui é a primeira equação que você vai deixar guardadinha, que ela é consequência do equilíbrio de translação. Soma de todas as forças vale zero. Ok? Terceiro passo da receitinha, pessoal. Agora você vai fazer o equilíbrio de rotação. O que é o equilíbrio de rotação? Soma de todos os momentos vale zero. Soma de todos os torques vale zero. E é importante você entender um negócio, pessoal. Quantas forças existem no meu sistema? 3. Então, quantos momentos vão ter? 3. Por quê, professor? Porque momento é momento da força. Lembra que a gente calculava trabalho? Trabalho era o trabalho da força. Momento também é o momento da força. Então, quantas forças existirem no seu sistema vai ser a quantidade de momentos que você vai ter que calcular, tá bom? Então, vai ser o momento do peso do A, momento da força de contato, momento do PB, tudo essa pataquada somada tem que dar zero. Você pode, pessoal, ir substituindo aqui, nessa equação, o momento de cada um, ou você calcula separadamente. Tanto faz, pessoal. A amizade é a mesma, tá bom? O gosto do freguês. Eu vou fazer separado aqui para a gente entender melhor, tá bom? Vamos calcular, pessoal, o momento do PA, o momento dessa força-peso aqui. Lembra do outro slide? Como é que a gente calcula o momento? Força vezes o braço. Perfeito? Então, olha aqui, ó. Vai ser a força, que é a força-peso, né? PA, vezes o braço dessa força, braço do PA. Tá bom? Então vamos calcular, pessoal. Peso, como é que a gente calcula peso? Já estamos careca de saber, né? É força, é massa vezes gravidade, né? Força, peso, força da gravidade. A massa do azulino, o enunciado deu para nós é 80. Depois você olha lá, volta o vídeo, você vai ver que o enunciado está 80. A gravidade vale 10. Massa 80, gravidade 10. O braço, pessoal, olha aqui, ó, é a distância da força, da linha de aplicação da força até o polo. E como essa força está na vertical, né, esse próprio braço vai ser o 2 metros que está aqui direto. Não vai precisar fazer seno, cosseno, nada disso. Né? 2 metros é o braço e a distância. Agora você multiplica. 80 vezes 10, 800. 800 vezes 2, 1.600. 1.600 o quê, professor? Newton vezes metro, que é a força Newton vezes a distância metro. Professor, este momento, ele é positivo ou ele é negativo? Vamos avaliar? Esquece as outras forças. Finge que elas não existem.
O polo está aqui, ó, é o ponto O. Peteleco para baixo, pessoal, na barra, ó, força PA é para baixo, né? Colocou essa força aqui para baixo, essa barra vai girar para a direita, né? Que é o famoso sentido anti-horário. Então, se ela está girando no sentido anti-horário, o momento é positivo, que nem a gente viu lá no outro slide. Perfeito? Concorda comigo? Só que agora ainda tenho dois outros momentos para calcular. Pessoal, de cabeça, quanto vale o momento da força Fc? Quanto vale o momento da força Fc? Ele vale zero. Por quê? Porque essa força, pessoal, está exatamente em cima do polo. Então não tem distância. Se não tem distância, o momento vale zero. Concorda comigo? O braço vale zero. É razoável isso para você? O que esse exercício está querendo dizer? Que essa força de contato Fc, ela não causa giro no corpo. Entenda, pessoal, que não é a força que vale zero, tá? É o momento. O momento vale zero, porque o braço também anulou. O braço vale zero. Ele não tem distância até o polo, até o ponto de apoio. Tá bom? O outro momento que a gente tem que calcular é o momento do PB. É a força vezes o braço. Mas perceba, pessoal, que eu já coloquei um sinal de menos aqui. Por quê? Olha o polo onde está. Olha o polo onde está. Dei um peteleco desse lado aqui da barra, a barra vai girar no sentido horário. Concorda comigo? Se gira no sentido horário, o momento é negativo. Tá aqui, ó. Então é menos a força vezes o braço. Que força que é essa PB? É massa vezes a gravidade, né? A massa do amarelão é o que eu quero descobrir. Ele, gravidade 10, vezes o braço dessa força que vale 4 metros. Distância do polo até a linha de aplicação que é 4. Multiplica aqui comigo, ó. Menos eu copiei. 4 vezes 10, 40. 40 vezes N. Deixa assim. Porque, inclusive, é a massa que a gente quer calcular, né, pessoal? É a massa. Agora que eu calculei os momentos separados, a gente volta para essa equação. Que eu tenho que somar todo mundo e valer zero. Olha aqui, ó. Então, 1.600, que é o momento do PA. O momento do FC é zero, nem precisei colocar, né? O momento do PB é menos 40N. Tudo isso junto vale zero. Perceba que a gente chegou numa equação de primeiro grau para calcular o valor da massa. Vamos isolar? Menos 40N passou para lá positivo. O 40 que está multiplicando passa para lá dividido. 1.600 dividido por 40, 40 quilogramas, porque é uma massa que eu estou calculando, né, pessoal? Então, massa do amarelão, 40 quilogramas. E perceba, pessoal, como as coisas elas se encaixam, como as coisas fazem sentido. Por quê? O azulino, ele tem a distância menor, ele tem o braço menor, né? O braço da força até o polo é menor. Então a massa dele tem que ser maior para compensar, né? A força que ele está aplicando na barra tem que ser maior. É como se ele estivesse aplicando a força na dobradiça da porta. Ele está mais perto do polo, então a massa tem que ser maior. Agora, o que está longe do polo, que tem o braço da força é maior, a massa vai ser menor, porque a força vai ser menor. E perceba a proporcionalidade. Este braço é o dobro desse, 4 metros e 2 metros. A massa desse cara é 80, a massa desse cara era 40, inversamente proporcional. O braço é o dobro, a massa vai ser a metade. Percebeu a ideia? Era 4 em relação a 2. O braço é o dobro. A massa era 40 e a massa dele é 80. A massa é metade. Tá? É para compensar. Então, sempre quando você for brincar de gangorra, é que geralmente a gangorra já está na mesma distância. Né? Para quem você pode sentar ali no meio da gangorra, tal, né? Para a gente fazer essa brincadeira. Mas se você quiser deixar uma gangorra em equilíbrio, a pessoa que tem maior massa, ela tem que ficar mais perto do ponto de apoio, mais perto do fulcro, tá bom? Para não causar giro. Agora, para calcular a força de contato, que é a outra pergunta do exercício, né? Aí você vai somar, usa o equilíbrio de translação, ó. FC igual a PA mais PB. Não vai somar massa, hein, pessoal? Você está somando peso. Peso é força, é massa vezes gravidade. Então, se a massa do azulino era 80, o peso dele é 800. É só multiplicar por 10.
Se a massa do amarelão a gente calculou 40, então o peso é 400, multiplica por 10. 800 mais 400, 1.200 newtons é a força de contato ali que a barra está sendo sujeita ao polo, ok? Tá feito, pessoal. Muito bonitinho o exercício, né? Então perceba que existe um passo a passo, segue a receitinha que vai dar certo. Para terminar a aula, pessoal, o exemplo 2 é a mesma situação do exemplo anterior, igualzinho. Só que agora a tábua tem massa, tá bom? A tábua tem massa, vale 10 quilogramas. E eu não coloquei, mas é importante deixar claro no enunciado que esta tábua ela é homogênea, ou seja, ela tem uma distribuição uniforme de massa, como a gente comentou, tá? Nessa situação, com a tábua em equilíbrio, eu quero saber as mesmas coisas que eu perguntei no exemplo anterior. A massa do amarelão e a força de contato no pó. Professor, vai mudar só porque eu considerei a massa da tábua? Vai mudar bastante, tá? Olha aqui, ó, eu peguei o exemplo anterior já com as 3 forças desenhadas. Essas forças não mudaram. Só que agora eu vou ter que ter uma força a mais, né, pessoal? Eu tenho que desenhar uma força a mais. Que força é essa agora que eu tenho que desenhar? É o peso da tábua. Concorda comigo? Porque agora a tábua tem massa. A pergunta que eu te faço agora é: aonde eu desenho a força-peso? Faz diferença? Eu posso escolher onde eu desenho ou eu tenho que desenhar num ponto específico? Pessoal, faz muita diferença. Se você desenhar no lugar errado a força-peso, você vai perder o exercício. Porque você está percebendo que é necessário a gente considerar a distância da força até o polo. Então, se você desenhar no lugar errado, a distância vai ficar errada, você vai perder o exercício. Então, vamos lembrar o que a gente comentou no começo da aula. Quando o corpo é homogêneo, que é o caso dessa tábua, o centro de massa coincide com o centro geométrico, né? O centro de gravidade coincide com o centro geométrico, com a metade do corpo. Ou seja, pessoal, o peso da barra, o peso da tábua, né? PT, peso da tábua, está exatamente na metade. Tá vendo? Ó? A barra é homogênea, então o centro de gravidade, que é onde eu aplico a força-peso, coincide com o centro geométrico, que é a metade. Qual é o comprimento total dessa barra, pessoal? É 6 metros, né? 2, que é essa distância, mais 4, que é essa outra distância, 6 metros. Então, o peso da tábua está exatamente na metade. 3 para lá e 3 para cá. Estas distâncias são fundamentais para você resolver o exercício. Se desenhar no lugar errado, distância vai ficar errada, vai azedar a azeitona da marmita. Tudo bem? Entendeu por que o PT está aí? Centro de gravidade coincide com o centro geométrico. Desenhei as forças. Agora, pessoal, você continua seguindo a receitinha do outro slide. Equilíbrio de translação vale zero. O que é equilíbrio de translação, professor? Soma de todas as forças vale zero. Força que está para cima igual a força que está para baixo. Quem está para cima é só o FC. Quem está para baixo, PA, PT e PB. Ok? Por isso que todos esses caras estão juntos aqui no lado direito da equação. Perfeito? Escrito isso, vamos para o terceiro passo, equilíbrio de rotação. Soma de todos os momentos vale zero. Quantas forças tem, professor? 4. Então, quantos momentos a gente vai ter que calcular? 4. Lamento, pessoal. O número de momentos que a gente calcula tem que ser igual ao número de forças. Não tem jeito. 4 momentinhos, mas é rapidinho calcular, tá bom? Momento do PA, momento da FC, momento do PB e momento do PT. Tudo isso tem que valer zero. Bom? Novamente, pessoal, eu calculei os momentos separados. Mas perceba que, como é a mesma situação do exercício anterior, tem caras que não mudaram, né? Porque ó, o polo continua sendo aqui no ponto O. Tudo bem? Então, o momento do PA, quem é? É o PA vezes a distância, vezes o braço. O PA não mudou. É 80, que é a massa, a gravidade, que é 10, né? Para calcular o peso, vezes o braço, que vale 2. Continua dando 1.600. Esse momento não mudou. O momento do FC, pessoal, continua valendo zero. Por quê? Porque a força FC está em cima do polo. Se está em cima do polo, o braço vale zero. Se o braço vale zero, o momento vale zero. É um cara a menos que precisa se preocupar. Percebeu? Agora, pessoal, momento do PB. Olha lá.
Peso do B vezes o braço. E novamente, pessoal, eu coloquei o sinal negativo aqui, ó. Por quê? Esse cara causa um giro no sentido horário, né? O polo está aqui, peteleco do lado direito do polo causa um giro no sentido horário. Se é giro no sentido horário, o momento negativo. O momento da força PA é positivo, né? Porque ela está à esquerda do polo. Então girou para baixo aqui, né? Para a esquerda, gira no sentido anti-horário. Então o momento é positivo. Só que o momento do PB é negativo. Esse sinal faz muita diferença, tá bom, pessoal? Quem é o momento? Força vezes o braço. Quem é a força? Massa vezes gravidade, que é a força-peso, né? A massa do amarelão eu quero saber M. Gravidade 10, a distância vale 4. Então, novamente, deu menos 40 M. Só que agora, pessoal, eu tenho que calcular o momento da força PT, que é o peso da tábua. Percebeu? Então, antes de colocar a resposta, eu quero calcular separadamente aqui com você. Ó. Vou colocar em verde para seguir a cor. Momento do peso da tábua. Já está acabando o exercício, hein? Isso vai ser igual. Pessoal, esse momento é positivo ou negativo? É negativo, né? Olha o ponto de apoio, peteleco para baixo, barra está girando no sentido horário. Se é horário, sinal de menos. Peso da tábua vezes o braço do peso da tábua. Tá passado a limpo ali no slide, mas eu quero fazer com você antes de você ver a resposta. Pessoal, peso da tábua, massa vezes gravidade, né? A massa da tábua é 10, está no enunciado. A gravidade também é 10. Atenção agora. Quanto vale o braço do peso da tábua? Pensa e me diz. Quanto vale o braço do peso da tábua? Acertou quem falou? 1 metro. Por que 1 metro, professor? Braço é a distância do polo até a linha de aplicação da força. E no caso, pessoal, vai ser essa distância aqui, ó. Concorda comigo? Ó? Este aqui é o braço do peso da tábua. Distância do polo até a linha de aplicação da força. Perceba, pessoal, que esta distância aqui, ó, da extremidade até o peso, vale 3. E a distância da extremidade até o polo vale 2. Entendeu? Então, tudo é 3. Tirei 2, falta 1. Concorda? Percebe, pessoal, que aquela propriedade dos corpos homogêneos terem o centro de gravidade junto com o centro geométrico, foi essa propriedade que conseguiu fazer com que a gente descobrisse a distância, porque está exatamente na metade. Tá bom? Muito cuidado com isso, hein? Tudo é 3, descontei 2, sobrou 1 metro. Tá aqui, ó. Esse é o braço. Tá bom? Calculei aqui para você, ó. 10 vezes 10 vezes 1, 100. Com o sinal de menos, né? Menos 100 newtons por metro. Newtons, não por metro, não. Newtons vezes metro, né? Beleza, calculamos todos os momentos, agora a gente soma, tá bom? Olha aqui, ó. 1.600. O momento da FC vale 0, porque ele está em cima do polo, não preciso nem colocar. Momento do peso do PB, né, do peso do amarelão, é menos 40 M. Lembra que esse M não é metro, né, pessoal? Esse M é a massa do cidadão. Menos 100, que é o momento do peso da tábua, tudo isso vale 0. Pessoal, você vai juntar aqui, somar, subtrair e dividir, vai resolver essa equação. Você vai descobrir que a massa do amarelão vale 37,5 kg. Então perceba que esse cara ele podia ser mais leve que da situação anterior. Por quê? Porque agora eu tenho uma outra força apontando para baixo que também causa giro, que é o peso da tábua. Porque o apoio ele não está em cima do peso, ele não está na metade. Né? Isso faz muita diferença. Se você colocasse o apoio na metade, aí esse cara teria o momento valendo 0. Né? Mas esse cara está fazendo diferença. Por isso que a massa do amarelão mudou 37,5. Tá bom? Para calcular a força de contato, para a gente terminar, é somar todas as forças. PA mais PB mais PT. Peso do A massa é 80, o peso é 800. Peso do B, a massa é 37,5, o peso é 375. Peso da tábua, a massa é 10, o peso é 100. Soma tudo isso, 1.275 newtons é o valor da força de contato. Tá bom? Pessoal, por hoje é isso, tá?
Mas o que eu quero que você guarde é que essa receitinha que a gente passou, desenhar as forças, somatório F igual a zero, somatório M igual a zero, entender o que é momento, como calcular o braço, o sinal positivo e negativo, e isso vai fazer parte de todos os exercícios de estática que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá bom? É uma aula que acaba te dando o direcionamento daqui em diante. Com essa aula você consegue se virar em tudo que você vai precisar, tá bom? Queridos, eu agradeço muito a sua presença, a sua participação. Qualquer coisa, dá um toque nos comentários, a gente bate um papo, tá bom? Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.